Vamos junto? Lucas, capítulo 2, verso 15, diz o seguinte: Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Nós temos falado da desigualdade, da opressão e do desrespeito às pessoas. Temos falado da transformação que a cada dia o caráter humano apresenta. Até bem pouco tempo, a preocupação do homem era em honrar a sua palavra, era em respeitar os seus semelhantes, mas o homem vem mudando. Estamos num ponto que não se pode mais acreditar uns nos outros. E fica a pergunta e procuramos a resposta. Por que o homem tem se deteriorado tanto? Por que o homem tem perdido a sua essência? Tem jogado de lado, deixado de lado os reais valores que o constituem como diferença nessa terra. E se nós buscarmos na palavra de Deus, nós vamos ver que o dinheiro, como diz a própria palavra, é a raiz de todo o mal. A cobiça tem tomado a mente e o coração do ser humano, e quanto mais ele tem, mais ele quer ter. Independente do que ele faz para obter, mas ele quer ter. E isso verdadeiramente o tem destruído. A ambição pelo dinheiro, a ambição pelas posses, a ambição pelos status, ele tem levado o homem a matar, a roubar, a tirar de quem não tem. Porque quando uma pessoa, no desespero, ela pega um dinheiro emprestado, aquele que emprestou aproveita dessa situação para arrancar dela juros exorbitantes, os quais ela não tem condição de pagar. E nesse contexto, quantas pessoas perdem até a vida por não pagarem suas dívidas? Meu Deus, a gente precisa de tão pouco para viver, né? Se você tem uma casa para morar, tem comida para você comer, amém, glória a Deus por isso. Para você andar, Deus tem te dado boas pernas, né? O carro são para privilegiados, mas Deus dá o que ele tem, porque os tesouros são dele, ele é dono do ouro e da prata, ele dá para quem ele quer dar. Só que o que ele espera daquele que ganha é que saiba possuir. Porque aquilo que o um tem e o outro não tem, se ele vivesse dentro da vontade e do contexto da palavra de Deus, ele não diria meu, mas ele saberia possuir aquilo como nosso e ter a sensibilidade de dividir com aquele que está do teu lado, com aquele que precisa também do seu socorro, do seu auxílio. Infelizmente, o dinheiro tem levado o homem a perder a sua identidade, a ser desonesto, a ser ambicioso. E isso tem causado a grande destruição moral, a grande destruição de vidas e de alma na face dessa terra. Porque a palavra de Deus nos diz o seguinte: o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma. A corrupção, o dinheiro, ele tem um poder tão grande que ele tem entrado até nas igrejas. Ele tem levado a corrupção até para os púlpitos das igrejas. Ele tem roubado a espiritualidade de pastores, de reverendos que tem sobre a sua mão um rebanho que Deus confiou nele e colocou. Ele está decepcionando Deus, porque Deus confiou nele. Mas o dinheiro também tem tomado o seu coração. O dinheiro também tem invadido o seu ego. E hoje a gente vê nos púlpitos das igrejas, são políticos corruptos, são pastores mercenários. Quando eu digo pastores, padres, não importa quem. São os anjos das igrejas que deveriam guiar
o rebanho do Senhor, mas eles têm se deixado corromper. E com isso, vem também os escândalos. E é como se as pessoas não conhecessem a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que é lícito que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier. Mas o dinheiro tem tirado o temor do coração das pessoas. O dinheiro tem afastado as pessoas de Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Então nós temos verdadeiramente que nos afastarmos das ganâncias. Nós temos que sermos mais gratos a Deus pelo pão de cada dia, pelo dom da vida, pelo cuidado que Ele tem de nós. E aí, quando acontecem as pandemias, como agora, como acontecem os momentos das grandes catástrofes, as pessoas se perguntam e até questionam Deus, né? Por quê, para quê? Mas só Deus sabe o porquê. A nossa desobediência, ela tem acarretado a ira de Deus sobre a nossa vida. Porque a palavra de Deus nos diz que o nosso pecado, ele faz divisão, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, se eu não obedeço, se eu não tenho temor, se eu não reconheço a soberania de Deus, e se eu não penso que eu tenho uma alma que um dia vai se apresentar diante do tribunal de Cristo e vai prestar conta dos seus atos nessa terra, fica difícil para mim. É necessário que eu tenha essa consciência e que eu obedeça mais a Deus, que eu tenha mais temor a Deus. Porque a palavra de Deus diz, né? Se esse meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar. Mas aonde está a humilhação da humanidade? Onde que tem gente descendo, colocando a cara no pó e dizendo para Deus, Senhor, eu pequei contra ti, pequei contra o céu e a terra, tenha misericórdia da minha vida, me perdoa, renova a tua aliança, renova o teu concerto comigo, para que eu possa ter paz. Mas as pessoas não se humilham mais. As pessoas querem ter mais, mais e mais. Aquele jovem que chegou perto de Jesus e disse para ele que conhecia os mandamentos, que dava esmola, que fazia tudo que tinha que fazer. Mas o Senhor disse para ele, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e você terá um tesouro no céu. Vem e me segue. Agora imagine se Deus falasse para nós hoje. Quantas pessoas fariam exatamente como ele? Virariam as costas para Cristo e ia viver os seus bens materiais. Repito que a nossa vida aqui ela é passageira. Ela é um tempo. Uns nascem e morrem, outros vivem 10, 20, 30, 50, 100 anos, mas um dia ele vai sair dessa terra. Não somos eternos. Mas o que nos aguarda ao sairmos daqui, sim, é uma eternidade. Melhor será para nós se começarmos a pensar naquilo que estamos vivendo e fazendo hoje, porque a palavra de Deus diz que o homem plantar isso, ele vai ceifar, e o que nós temos visto a humanidade plantar, exatamente o que nós temos falado sempre, é desigualdade social, ele tem plantado a revolta no coração das pessoas, ele tem plantado humilhação, mas aquele estender a mão, ser solidário, ser longânimo, fazer ao próximo aquilo que quer que façam a ele mesmo, raríssimas vezes encontramos na nossa caminhada, encontramos no nosso dia a dia. Mas a palavra de Deus, ela é a bússola que nós temos nesse deserto chamado terra. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós não vamos ter como errar, nós não vamos ter que passar pelos desertos, porque a mão do Senhor estará nos guiando, enquanto nós permitirmos que Ele seja o nosso Senhor, o verdadeiro Senhor e dono da nossa vida. Nós vamos estar falando como seguir a Jesus. O jovem virou as costas e hoje, quantos estão virando as costas? Mas vamos saber como servir a Jesus no nosso próximo encontro. Que Deus assim nos abençoe.